Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 20 de outubro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, depois na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos às 8h30 da noite, e também, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Agradecemos a você pela sua audiência, pela sua companhia. Neste 20 de outubro, nós celebramos o Dia Mundial das Missões. Na semana passada, no programa do dia 13, nós refletíamos sobre a experiência missionária dos seminaristas da Diocese na Amazônia, né? O Stefano Petroli e o Eduardo Cantelli falaram sobre as suas vivências na Amazônia. E hoje nós temos aqui conosco, então, duas pessoas que trabalharam em nome da Igreja do Rio Grande do Sul na missão em Moçambique. E temos o Padre Camilo, trabalhou nas missões em diversos lugares do Brasil e também em Moçambique. Então, Padre Camilo, padre da nossa diocese, já atuou em diversas instâncias, também na direção das Pontifícias Obras Missionárias em Brasília, foi missionário em alguns períodos em Moçambique e também em diversos lugares da Igreja no Brasil. Padre Camilo, bem-vindo, obrigado pela tua presença. Nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham. Sempre é uma alegria a gente poder partilhar, estar junto nessa igreja sinodal e missionária, como o Papa Francisco sempre fala, e agora com o sínodo em Roma. Então estamos juntos, como é a palavra sinodalidade. E o povo lá de Moçambique sempre eles falam, estamos juntos. Então, com alegria que a gente participa nesse momento. Muito bem. E nós temos a Maria Bernadette Acadroli, que é leiga da nossa Diocese de Caxias do Sul. Ela reside em Garibaldi, né, ajuda também aqui na paróquia do Santuário de Caravaggio e atuou recentemente, há nem um mês, né, retornou da missão em Moçambique. Bernadette, muito obrigado pela tua presença. Olá, saudações a todos. E é isso, estamos aqui para falar um pouco da missão. E eu começo com o Padre Camilo. Padre Camilo, o tema do mês missionário, da mensagem do Papa Francisco para o mês missionário, para o Dia Mundial das Missões deste ano, ide e convidai a todos para o banquete. Retoma o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 9. Quem são os preferidos do Senhor que Ele convida para o banquete? Na verdade, o Senhor Jesus, Ele convida a todos. Todos os batizados são convidados a ser missionários. Só que, como no Evangelho, muitos que são convidados não aceitam. Então, aqueles que aceitam são aqueles que têm assim, às vezes, um espírito mais humilde
que se dispõem a gastar um pouco da sua vida. E hoje em dia também é assim. Se a gente vai olhar, todos somos convidados a participar, a ajudar nas nossas comunidades, a servir, partilhar. Mas vivemos num mundo muito egoísta, cada vez mais fechado, e as pessoas também se fecham. E então aqueles que são convidados são todos, aqueles que aceitam. Por isso Jesus diz, a messe é grande, os operários são poucos. Vão, nós todos somos chamados, convidados, enviados na missão. A missão é de Deus, mas quem deve colaborar, os instrumentos que Deus precisa para a missão somos todos. Perfeito. Bernadette, por que dizer sim? Por que não aceitar ser vamos botar entre aspas, um católico comum que só vai na missa no domingo, ou às vezes nem isso? Mas por que dizer sim? Né? E sair do comum, do ordinário, para diante de uma realidade diferente, não levar Jesus Cristo, porque ele já está lá, mas estar com aquele povo para que possa descobrir cada vez mais a pessoa de Jesus. Então, para mim, o meu sim, e eu acho que o sim de cada um de nós, é para dar sentido à vida de cada um. A nossa vida só tem sentido quando favorecendo os mais necessitados, ou assim, doando a nossa vida um pouquinho a cada dia ao necessitado, né? Então, tem muitas pessoas que estão com depressão ou com algum problema e talvez não pararam para perceber qual é o sentido da vida deles. Talvez eles precisam se desapegar a muitas coisas e viver mais, dando sentido à vida deles ao próximo, ou doando a vida deles ao próximo. Como começou na tua vida? Por que assim? Por que ser missionário? Como começou esse deu o estalo? Na verdade, eu procurava um sentido maior para minha vida, né? Eu achava que não estava bom e nada... Eu não dava valor ao que eu tinha, né? Então, eu tinha que saber o porquê de tudo isso. E fazendo retiros, participando de retiros, e, enfim, palestras, enfim. Foi na igreja que eu encontrei, né, o sentido. E aí, eu procurando lugares que seria a África, né? Na África que eu queria, encontrei reportagens que o Regional Sul 3 tinha lá uma missão e coisa e tal. Daí que eu comecei a correr atrás de tudo isso. Participar do Comire. E aí foi que aconteceu tudo. São 30 anos, né, desta missão da igreja, desta parceria, deste trabalho de colaboração da igreja do Rio Grande do Sul com a Arquidiocese de Nampula, né, lá em Moçambique. Padre Camilo, das tuas passagens por Moçambique, o que mais marcou? E o que tu poderia dizer... Quem tiver essa disponibilidade, quem né, tem nesse sentido, sente isso no coração, que busque se desafiar. Eu, já na minha formação, antes de ser padre, já desejava ser missionário e ir aonde precisasse mais. Eu cultivei isso, tinha bastante claro isso. Então... por isso, depois de 5 anos de padre, eu tive na Ilha do Marajó 3 anos, depois voltei para a diocese, aqui fiquei mais 5 anos, e eu sentia que havia um desejo muito grande de ir adiantes a outros povos, a outras culturas, e a África sempre teve presente. Por isso que no começo de 99 eu fui, então, meus primeiros 6 anos, e depois, em 2021, por causa da pandemia, até um ano, vários 7, 8 meses, não foi possível ir por causa do visto. Mas os últimos 2021 a 2023, mas quanto mais desafiadora a missão, a realidade, a situação de carência,
eu sempre digo, mais forte é a experiência missionária da gente. O desapego tem que ser maior, mas a riqueza que a gente recebe também é maior. Se você vai para uma missão que é muito cômodo e que, né, tem muitas facilidades, de repente a tua experiência ela não vai te marcar tanto. E com outro povo, com outra cultura, uma língua diferente, que te exige também adaptação. E depois com a questão também de doenças, a questão da malária, por exemplo, nos países africanos, em Moçambique também, é o ano todo. E no continente africano, por exemplo, é a doença que mais mata ainda hoje. E por causa da baixa imunidade do povo, da falta de remédios. E ali ceifam vidas. E eu, nas minhas malárias que eu passei, a última foi o ano passado, em final de julho e começo de agosto, a gente sente o que é também essa doença. Mas não são os desafios que te impedem de viver, de ter uma experiência boa, de você... É a tua disposição, é a tua doação. Por isso que aquela frase, né? A vida se ganha na medida que ela é doada. E quanto mais doada ela é, mais vai te favorecer, mais vai te marcar. Se você não consegue se doar para nada, você fica muito estático. Você não tem uma vida dinâmica. E a doação, o serviço, a partilha, ele te eleva até a tua estima. E uma experiência missionária num continente como na África, a gente diz de Moçambique pelo nosso projeto que temos lá, mas ela te faz muito bem. Aquilo que a Bernadette diz, que ajuda a dar sentido à vida. Então isso é importante e está aberta para outros missionários, sejam consagrados ou sejam leigos, mas é preciso ter essa disposição, mas doação, entrega. Não querer fazer uma aventura simplesmente para, né? Porque tem gente que às vezes quer fazer uma aventura. Ah, é bonito, vou conhecer, mas tem que viver, tem que se entregar, tem que se despojar. Isso é exigente. Bernadette, nesse sentido que o Padre Camilo traz, né? A doação, o dispor-se a não fazer uma aventura só de conhecer a realidade. O que foi mais difícil para nos chegar lá? Se acostumar com a alimentação, o clima diferente, horário, ou que dificuldades teve para a tua adaptação? Olha, para falar bem da verdade, eu não senti nenhum problema, né? Assim, não senti. Claro que a língua, né? A língua, para mim, era a pior coisa que tinha, né? Porque até agora eu não sei falar algumas palavras, né? E ainda aprendi muito com o Camilo. Mas, no mais, eu sempre me senti em casa. Lá é bem mais calor do que aqui, lá a água é outra. Então, a gente sentia, estava com diarreia, ou a malária, graças a Deus, nesses 3 anos eu não tive. Doenças, eu tive febre tifoide, mas também curei. Mas, então, eu não tive problemas assim maiores, a não ser a língua. Tá. E nesse sentido, o que mais... Tu falava da língua, né? O que mais fez sentido no jeito de celebrar daquele povo? O que mais te fez sentido? Tudo. Primeiro lugar, eu nunca vou esquecer quando eu saí, porque eu sempre eu geralmente saí com o Padre Camilo nas celebrações, né? Então, quando chegávamos nas comunidades, aquelas celebrações embaixo dos cajueiros, embaixo das mangueiras, eu lá parada assim, muito distante com a minha cabeça em outro país, né? Pensando naquilo que eu estava presente numa celebração de Jesus. Eu vivia aquilo no tempo de Jesus. Eu me sentia lá, sabe? Jesus proclamando a palavra e eu lá, no meio do povo, sabe? Eu sempre vi isso muito presente. Lá, uma igreja viva, a gente vive a igreja.
Talvez as celebrações são mais animadas no sentido de que o povo canta, bate palmas, tem as danças, tem muitas celebrações, as dançarinas que entram, tem os ministros, tem as suas vestes, o colorido. Então, as celebrações, a gente pode dizer, um povo analfabeto, na sua grande maioria ainda hoje, mas escuta, canta, responde à celebração. Quando é a hora da partilha, muitas pessoas partilham a palavra. Então, isso é muito bonito. É coisas que, de repente, nós não vemos tanto por aqui, mas eles são expressões próprias também da forma de ser deles. E isso chama a atenção também da gente. E eles, Padre Camilo, essas comunidades, eles encaram, eles percebem a pessoa do padre, e mesmo os missionários demais da equipe que estão lá, eles percebem as pessoas como irmãos diretamente, né? Não tanto como autoridades, mas como irmãos de caminhada. Bom, eles sabem que a gente tem uma vida um pouco diferente, tem uma segurança um pouco maior que eles. Se a gente precisar um remédio ou viajar, eles sabem que a gente tem algum recurso. Mas, ao mesmo tempo, eles nos veem próximo deles, porque a gente não vai lá para explorar, para tirar, comercializar. Eles percebem, eles entendem, sentem que nós estamos lá por amor a eles. E o fato de ir, dormir com eles, comer o que eles comem, conversar com eles, isso ajuda muito, isso dá força para eles. Coisa que, de repente, outras pessoas, um comerciante que vai, outros que têm outros interesses, não tem essa mesma proximidade que a gente tem. E isso nos torna não só próximo deles, mas também confiáveis. Então, eles confiam na gente. Eles contam com a gente, e isso ajuda. Então, nesse sentido, nós somos pessoas que, para eles, engrandece a vida, fortalece a comunidade, anima as lideranças. Então, a presença da gente com esforço, né? Porque uma visita por ano em cada comunidade é feita com esforço, por causa da grande quantidade das comunidades. Mas a alegria como nos acolhem, o melhor que tem oferecem. Então, isso nós sentimos isso, percebemos isso. E para eles faz bem a nossa presença. Perfeito. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 20 de outubro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site
circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Léa Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. SEAR Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. SEAR Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 20 de outubro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós estamos tratando diretamente do Dia Mundial das Missões, a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões que celebramos neste final de semana, ide e convidai a todos para o banquete. E temos como convidados o Padre Camilo Pauletti e a Maria Bernardete Accadroli. Então, que compuseram também por um tempo a missão, a equipe missionária do Regional Sul 3 da CNBB em Moçambique. Padre Camilo, a Diocese de Caxias, até estávamos de um tempinho atrás gravando algumas cenas para o documentário, a série de documentário dos 90 anos da Diocese, e tu falavas sobre este protagonismo que a Diocese de Caxias do Sul sempre teve neste olhar missionário. Qual foi a importância de Dom Benedito Zorzi em todo esse processo, desde o Concílio Vaticano II, para ajudar também a proporcionar não só para padres ou para religiosos, mas para seminaristas e também para os leigos estas experiências de missão? Dom Benedito Zorzi, ele foi missionário antes de ser bispo, já na Bahia. E ele compreendia a importância que tinha de ceder padres, no caso, como bispo também depois da diocese, para outras regiões que pediam tanto. E ele percebia que como isso dava valor à nossa igreja, como era importante para a igreja de Caxias do Sul poder ceder. Então, ele dava a oportunidade, primeiro pedia para os seminaristas fazerem estágios missionários. Eu me encantei, por exemplo, com testemunhos de seminaristas maiores. Eu estava no seminário menor e vinham seminaristas que estavam fazendo filosofia e teologia e vinham falar para nós do estágio missionário que tinham feito. E aquilo me encantava. E eu sempre dizia, eu também quero fazer um estágio missionário. E fiz vários ainda como seminarista. Então, o Dom Benedito deu muita força para isso. E depois Dom Paulo, creio que ele pegou essa forma do Dom, e eles dois ficaram juntos um tempo, porque Dom Paulo também ficou como coadjutor um período antes de assumir. E Dom Paulo deu continuidade àquilo que Dom Benedito ajudou para a Igreja do Brasil. E isso marcou a Igreja no Brasil. Por isso que depois, ali, quando na CNBB pediam as igrejas irmãs, principalmente para as dioceses do Sul, para ajudar as dioceses do Norte e Nordeste do Brasil, e davam já como referência aquilo que a Diocese de Caxias já estava vivendo. Então, se você vai ver alguns bispos que andam, que aí conhecem dessa história, ainda hoje fazem referência de agradecer a Diocese de Caxias do Sul pelo testemunho de ajuda missionária que tem feito a várias igrejas, principalmente no Centro-Oeste e na região amazônica. Mas nós também ajudamos na Bahia, por exemplo, em mais do que uma diocese. Então, isso se tornou uma referência para a Igreja do Brasil. Hoje nós já não temos mais todo essa força, né? Por isso que a gente diz que vive um pouco de juro nessa questão missionária. Mas muitos dos nossos padres diocesanos, e depois Dom Benedito ajudava, incentivava também as congregações religiosas a abrirem casa aonde precisasse mais. Então, isso marcou muitos de nós, e alguns padres que já têm alguma idade, mas que, né, eu penso que a metade dos padres diocesanos de Caxias do Sul viveram alguma experiência missionária. Bernardete, na tua experiência de Moçambique, qual era o trabalho, qual era a missão de vocês lá, né, com o povo de Moçambique?
Era visitar comunidades, tinha escola? O que era a missão de vocês? Como leigo? E como equipe? Como equipe missionária. Isso. Tá, os padres têm a missão dos padres, né? Sim. Que é celebrar, e conselhos paroquiais, enfim. E o leigo, no caso, acompanhava o padre nas celebrações, visita nas comunidades, conselhos paroquiais, avaliações de catequese, avaliações, o que mais? Formações. E além disso, nós temos lá, né, uma escola de Murimauamoana, que é reforço escolar. Um reforço escolar e alfabetização das mulheres. Mas que esse ano entrou um homem, né, também. E mais a biblioteca, né, que é uma biblioteca comunitária, que a gente dava apoio aí também. E nesse último ano, então, um projeto que saiu da minha cabeça, né? De ensinar umas mulheres a fazer crochê. Então, eu tinha 11 mulheres que eu ensinei para elas ganharem o dinheirinho delas, para poderem comprar o carrilzinho, uma comidinha para elas. Vocês percebem que estes projetos de missão promovidos lá desde o começo pela Diocese de Caxias, pelo Regional Sul 3, né? Por toda a nossa igreja... Claro, tem diferentes formas de ser missionário, tem diferentes formas de missão, mas é de levar esperança e dignidade para essas pessoas, tanto no caso de Moçambique, quanto nas paróquias do Norte, do Nordeste, é de não só ser uma presença de sacramento, mas ser uma presença de esperança. Sim, com certeza, né? Nós precisamos nos movimentar, independentemente de cultura, de religião, nós precisamos estar lá presente como uma esperança de dias melhores. Uma questão, por exemplo, dentro do Brasil, há carências nas regiões amazônicas, da toda a grande Amazônia, há muita falta de ministros consagrados, há muitos lugares que não chega a Eucaristia, porque há falta de vocações. No caso de África, as vocações estão crescendo muito. Inclusive, na Arquidiocese de Nampula, nós temos ali um grupo grande de seminaristas e também um lar vocacional que se prepara, então, para serem futuros seminaristas. Já vivem experiência comunitária, são 14 no momento, e cada ano são 4, 5 que entram no seminário, não só no seminário diocesano, mas também na vida religiosa. Então isso ajuda. E para isso, a experiência da gente, um padre como nós, vamos dizer assim, de fora, que vai lá, é diferente um pouco de um padre nativo. O padre nativo tem muita dificuldade econômica, ele tem que pensar na sua família, são muito ligados à família, a família que é como tribo, clã, não é só a família pai, mãe e irmãos, né? Então, os sobrinhos, os primos, a família é ampliada. E aquele que estuda, aquele que desenvolve um pouco, ele não pode esquecer a sua família. Então, isso também é uma certa responsabilidade e um compromisso. Enquanto nós vamos muito desprendidos, vamos para somar junto com as pessoas. A gente tem preocupação econômica, mas não é tanta, porque o regional dá sustento para isso. Nós temos um carro, 2 carros, o transporte, o meio, que nos faz chegar às comunidades e que precisa ter boas condições. Se não tiver boas condições, o combustível é muito caro, as peças, a manutenção de um carro custa muito alto. Então a gente consegue, enquanto eles têm dificuldade. Então a presença nossa, por exemplo, em Moçambique, ela é uma presença também de ajudar, não só no trabalho, no sacramento, mas também de valorizar as lideranças, de dar apoio, de dar dignidade, de motivar que eles também têm condições, mesmo nas formações, grande parte são eles que dão a formação, mas precisam que a gente ajude, esteja presente. Então essa
essa forma de a gente ser como missionário depende de um lugar para outro também. E, Padre Camilo, o que nessa tua caminhada de padre, tendo passado por diversos lugares e recordando as realidades diferentes, o que mais te marcou nos lugares que tu passou? Bom, eu sempre digo que um missionário, quando vai, ele não tem que se preocupar muito com coisas. E precisa confiar também no Espírito Santo, no Espírito de Deus. E que nós somos instrumentos, quem é o protagonista é o Espírito Santo. Então, na medida que a gente vai despojado, não se preocupar tanto na sua segurança, claro, vai ter que ter saúde para trabalhar, mas na medida que você vai desenvolvendo, vai aproximando, você vai descobrindo riquezas humanas, riquezas também de família, de comunidade, que quem acaba aprendendo é a gente. Eu sempre digo que nos meus 19 anos que eu trabalhei fora da diocese, eu tenho sido uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque quem enriqueceu, quem teve conhecimento, quem aprendeu fui eu. É evidente que também eu partilhei um pouco daquilo que Deus me deu como dom, né? Da vida, sei lá, do estudo, daquilo que a gente pode também favorecer os outros, mas quem aprende mais é a gente, em qualquer lugar. Mesmo situações de clima diferente, eu sempre preferi o calor, me castiga muito o frio aqui do sul, mas a gente vai se adaptando, uma outra vida, um outro povo, uma outra forma de convivência, mas o enriquecimento, a alegria da gente, em qualquer lugar que eu tenha passado, eu fiquei com saudades, e um pouco a gente deixa de saudades também. Vocês também, antes de começarmos a gravação, vocês falavam, né, a Bernadette que voltou, está fazendo um mês que está voltando de Moçambique, deixou saudades para a equipe, mas certamente para o povo que atendido pelos projetos e nas comunidades visitadas. O que mais te deixou saudades? As pessoas? Com certeza, né? É as pessoas, é o amor, é o carinho, é tudo. É tudo que envolve pessoas, né? Porque até eu comentei com o Padre Camilo há pouco, né? Eles fazem uma videochamada nossa e quando a gente pensa assim, agora eu vou ficar um pouquinho fora dessa realidade, vamos botar os pés no chão. E aí volta tudo aquelas emoções. É um amor. Eu posso dizer que lá a gente descobre o verdadeiro amor. O amor realmente é o amor de Deus. Não é que a gente não ame aqui, né? Mas é uma coisa completamente diferente. Tu fala, né, do lugar onde se descobre, né, o amor. E tu pensas, eu vi que vocês estavam falando, penso em ir voltar e tal. Tu pensas em ir para lá de novo, nem se não, não talvez para trabalhar na missão, mas para visitar, para estar junto de novo com aquele povo? Sim, com certeza. Para mim, sim. Isso é tudo na minha vida. Com certeza eu vou voltar. As saudades ficam, né? Então, se tu tem uma oportunidade, que não é logo ali, então tem que ser organizado. Hoje em dia, até o governo de Moçambique está dificultando para a questão dos vistos, até para visitar. Então, tem que ter um pouco também essas possibilidades. Quem cria as possibilidades é a gente. Mas retornar, reviver, reencontrar as pessoas, isso faz muito bem para eles e para a gente também. E dentro, nesse sentido, a Bernadette que entrou no avião para ir e a Bernadette que desceu aqui é a mesma? Não, com certeza não. Não é a mesma. Mudou tudo completamente, né? Porque a gente vai com uma cabeça, né? Morando aqui, imagina, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Hoje eu digo que morar aqui no Rio Grande do Sul é um país de primeiro mundo, comparando com
com Moçambique, né? Então, a gente vai com uma cabeça, lá, isso, lá, aquilo. E tu chega lá, é completamente outro. E aí, você vai sendo lapidado, né? Moldado do jeito que tem que ser, né? A gente, na verdade, como o Padre Camilo falou, a gente só aprende. A gente acha que vai para lá para fazer alguma coisa, mas, na verdade, com quem é feito é com a gente mesmo, né? É o missionário que vai para lá, que volta mudado. Eu recordo que logo que retornou da missão, a Vitória Rosbach, sim, né, que atua na comunicação do Regional Sul 13 e também no Comire, ela demorou acho que uns 2 ou 3 anos para conseguir falar da missão sem chorar. Ela dizia, agora que eu estou conseguindo falar sem me emocionar, sem chorar. A missão nos faz crescer como seres humanos? Sim. Não, com certeza. É uma riqueza que a gente adquire, é uma riqueza humana, uma riqueza de conhecimento de seres, mas também, eu diria assim, para mim marca muito uma igreja que é uma igreja ministerial, é uma organização diferente de que nós vivemos aqui. Não depende, as comunidades celebram durante o ano todo fim de semana, mesmo que o padre vá uma vez por ano só. Então essa riqueza, para mim me impressiona, que as pessoas, que uma senhora que não sabe ler e escrever, que tem 50 anos, já é idosa, né? E ela escuta e depois ela reparte, diz, eu gostei daquela passagem do Evangelho que diz sobre... Para mim isso tem muito valor. Então, a gente vê aqui muitas pessoas, às vezes, que são um pouco difíceis de participar, de falar, de partilhar, e eles fazem isso com uma naturalidade. Se eles tá colhendo um caju, uma manga bonita, eles vêm te oferecer, e aqui a gente dá o resto. Se sobrar, eu vou te dar. Eles dão aquilo que é o melhor. Se tem um ovo só, ele vem te oferecer. Então, como é que isso não vai marcar a gente? Isso é aprendizagem de vida para a gente. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 20 de outubro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade, a
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina transforma.
uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 20 de outubro, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nosso tema de hoje, Ide e convidai a todos para o banquete, que é o tema da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, celebrado hoje. E nós temos como convidados, então, Padre Camilo Pauletti e a Maria Bernardete Cadroli, que têm suas experiências missionárias e compuseram também a equipe do Regional Sul 3 da CNBB, lá em Moçambique, na missão, né, que a Igreja do Rio Grande do Sul mantém lá na África. Padre Camilo, nós celebramos já há muitos anos este Dia Mundial das Missões. Por que celebrar, por que parar, vamos dizer assim, parar um dia para recordar a missão da Igreja? Bom, o fundamento da missão está no Evangelho, quando Jesus diz: ide a todos os povos, levai a boa notícia, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curai os doentes, vão a todos os povos e culturas. Então esse é o fundamento do Dia Mundial das Missões. Mas com o tempo, então se percebeu, a partir também da Europa, enviando muitos missionários para várias partes do mundo, nos outros continentes, e também na América, na África. E aí surgiu que havia necessidade não só do envio, mas também do sustento, da manutenção, de rezar pelos missionários. Então, através das pontifícias obras missionárias, propagação da fé, surgiu já com as obras missionárias esse Dia Mundial das Missões, se eu não me engano, com Pio XI, em 1822, são muitos anos. E aí se fez esse Dia Mundial das Missões para que a igreja, como ela é uma igreja só, né? Então, de um lado, e pudesse ajudar também de outro lado, na oração e na coleta missionária. Por isso, o Dia Mundial das Missões, o Papa sempre envia uma mensagem de força, de apoio aos missionários, mas também de provocação, de animação a todos os cristãos a ajudarem. Por isso, em todas as comunidades cristãs, católicas do mundo, no penúltimo domingo de outubro, que vai acontecer agora esse fim de semana, nesse ano, então se reza e se faz a coleta missionária. São 1.118 dioceses, prelazias, que são ajudadas com esse dinheiro. Nampula, onde nós trabalhamos, a Arquidiocese de Nampula recebe $30 mil por ano desta coleta. E é uma das principais fontes que a Arquidiocese lá de Moçambique recebe. Mas praticamente todas as dioceses na África recebem, muitas também na América Latina, que são, a gente diz assim, igrejas em terras de missão, em que dependem de apoio, de ajuda. Por isso a importância da oração e também da ajuda, além do envio dos missionários.
E esse fim de semana temos essa oportunidade nas coletas, nas ofertas, na hora do ofertório, dar a nossa ajuda, que a Diocese depois recolhe, envia para Brasília, através das Pontifícias Obras Missionárias, e depois de Brasília envia para Roma, onde lá são juntadas. Então, existe lá essa propagação da fé, né? Que juntam todas as ofertas e depois distribuem conforme as necessidades, seja para manutenção, mas seja também para questões, por exemplo, de há situações de construções, mas há situações de hospitais, questões de saúde, de educação, projetos que ajudam, que essa ajuda missionária também faz essa ajuda, essa manutenção. Que bom, o Padre Camilo lembra da coleta. No ano passado, a contribuição da Igreja no Brasil, né, no ano de 2023, para o Fundo Mundial de Solidariedade, que é este Fundo das Pontifícias Obras Missionárias, foi de quase 11 milhões. Então, 10.968.656 reais com 39 centavos. Isso é um valor que ele conta com toda a transparência, inclusive no site das Pontifícias Obras Missionárias, tem toda a questão de transparência da onde foi investido. E a nossa diocese faz parte de todo esse processo, também colaborando com mão de obra, com pessoas para as missões, mas também com este olhar de corresponsabilidade também econômica. E aqui eu recordo um trecho da mensagem do Papa para o Dia das Missões. Então, na mensagem para hoje, né? A missão para todos requer o empenho de todos. Por isso é necessário continuar o caminho a uma igreja, toda ela sinodal, missionária, ao serviço do Evangelho. A sinodalidade é missionária e a missão é sempre sinodal. Por conseguinte, hoje ainda é mais urgente e necessária uma estreita cooperação missionária, seja na Igreja Universal, no mundo todo, seja nas igrejas particulares. Né? E depois ele vai dizer assim: por esta razão, as coletas do Dia Mundial das Missões em todas as igrejas particulares são inteiramente destinadas ao Fundo Universal de Solidariedade, que depois a Pontifícia Obra da Propagação da Fé distribui em nome do Papa para as necessidades de todas as missões da Igreja. Peçamos ao Senhor que nos guie e ajude a ser uma igreja mais sinodal e mais missionária. É justamente nesse olhar, né, de corresponsabilidade. Bernadette, o que, a partir dessa tua vivência missionária, né, dessa tua experiência, agora na tua realidade, botando o pé no chão aqui do nosso Rio Grande do Sul, de Garibaldi, da nossa Diocese de Caxias, quais são os próximos passos? Ai, meu Deus do céu, quais são os próximos passos? Eu ainda não saberia dizer qual será o meu próximo passo, né? Mas eu acho que nós precisamos, assim, falar, anunciar que as pessoas precisam ser mais desapegadas ao materialismo, né? Ser mais desprendida às coisas materiais, amar mais o próximo, porque isso falta muito, e colaborar com a pessoa necessitada. Não adianta você ir na igreja todo dia e não colaborar. Então, eu vejo dessa forma, né? O que eu vou fazer amanhã, eu não sei. Eu estou vivendo hoje. Então, vamos esperar. Padre Camilo, agora nós também temos o desafio da rearticulação do Conselho Missionário Diocesano, né? O COMID. Temos essa necessidade, essa urgência. E, enquanto diocese, que passos nós ainda precisamos dar e que nós somos chamados a dar também para não viver de juros, como falávamos antes, né, nesta parte desse quesito missionário, mas para que a Diocese de Caxias possa ir retomando o seu protagonismo histórico também nas missões?
É um desafio na realidade de hoje. Nós percebemos que não temos mais tantos padres como... nunca tivemos de sobra, mas temos vocações, poucas, temos ainda padres que dão atendimento, mas tem muitos leigos que têm condições de ajudar. Então, desafiar e dar oportunidade aos leigos, principalmente às mulheres. Acho que na igreja nós deveríamos dar mais espaço às mulheres também para conduzir, presidir, fazer, que tem todas as condições. O Papa Francisco vem alertando, vem pedindo muito isso. Agora, nós podemos também, além de fortalecer o nosso Conselho Missionário Diocesano, temos algumas experiências de santas missões populares. Eu acho que elas fazem bem e ajudam. Além disso, as obras missionárias como a infância e adolescência missionária, nós deveríamos apostar mais nas crianças. Elas são protagonistas e elas podem nos ajudar hoje e também amanhã, novas lideranças. Apostar só na catequese é muito pouco, porque muitos que fazem os sacramentos e depois se vão. Enquanto a infância missionária, ela ajuda a despertar nas crianças o senso de rezar, de se preocupar com outras crianças que precisam, e sejam elas próximas ou em outras regiões do mundo. Então, de todas as crianças, sempre amigos. De todas as crianças do mundo, sempre amigos. Esse é o lema da infância missionária. Eu acho que nós devemos apostar um pouco mais nas crianças, que são mais fáceis de chamar, de sensibilizar, e a gente vê também nas escolas, nessa questão climática, da ecologia, do meio ambiente, as crianças são sensíveis. Então, dentro da igreja, como missionários, também devemos apostar um pouco mais nas crianças. Os jovens temos dificuldade de pegar, as crianças temos mais facilidade. Então, reforçar o espírito missionário nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, na diocese. Tem muitas pequenas coisas que se podem fazer. Hoje em dia temos muitos idosos. O que a gente faz com os idosos? Como atendemos? Temos dificuldade de acompanhar os idosos. Quando um idoso recebe a visita, por exemplo, de uma criança que vai lá rezar, mas também de um missionário, de uma irmã, de um padre, ficam muito felizes. Eu digo isso porque eu visito muitos idosos, tenho muitos idosos, e como eles ficam contentes, mas precisa de tempo para fazer isso. Então, mas isso temos que despertar também para os leigos e dar oportunidade, ajudar, animar para essas missões internas. Elas ajudam a dar mais vida também à nossa igreja, a valorizar as pessoas. Como eu dizia, nós cada vez mais vamos para um mundo individualista, egoísta, cada um para si, pessoas que vivem sozinhas. Já tem pessoas que acabam falecendo e não tem ninguém. Vão encontrar alguns dias depois. Então nós temos muitos desafios próximos de nós. E depois não esquecer que, mesmo dentro do Brasil, há necessidades, a gente pode ajudar. Eu, na minha forma de ver, nós ainda temos muita riqueza de força missionária. Então a gente pode ajudar, sim, deve ajudar. Se a gente não partilha do que tem e só espera partilhar daquilo que sobra, aí nós nos tornamos muito pobres. Entre todos, né, também o Padre Camilo cita a infância e a adolescência missionária, as experiências das santas missões populares, né? Talvez, e aqui já vai uma sugestão para quem está nos escutando, quem sabe seja um sinal do Jubileu da Esperança do próximo ano, propor nas paróquias ou nas comunidades, se não dá na paróquia, porque às vezes é muito grande uma paróquia, mas em pequenas comunidades, organizar as santas missões populares, contando com os demais serviços da comunidade, as zeladoras de capelinha, porque as zeladoras têm o mapeamento das famílias,
né, fazem aquela logística de organização, contar com a gurizada, com os coroinhas, com os jovens que nós temos, para dar esta cara diferente, porque parece que quando o missionário é só aquele que vai abençoar a casa, mas não só, né? É aquele que também na comunidade, dentro de uma programação, vai propor momentos, atividades específicas. Então, nós buscarmos como uma provocação, talvez, do Jubileu da Esperança, que nós vamos celebrar no próximo ano, para a gente poder justamente propor as Santas Missões Populares. Talvez, enquanto diocese, pensarmos algum processo de formação de novos missionários para as Santas Missões Populares, né? Talvez sejam algumas propostas indicativas, provocações para a gente poder se rearticular, né, Padre Camilo? Nós temos várias pessoas na diocese que têm experiência, temos muitos leigos que já foram até de uma paróquia para outra. Às vezes o que a gente precisa é reanimar um pouco essas pessoas, algumas já têm uma certa idade, mas tem gente disposta. Eu estou vendo, porque eu estou vivendo numa paróquia que está fazendo 25 anos agora, Paróquia Menino Deus, bairro Serrano. Nós estamos vivendo esse processo das Santas Missões Populares a partir também de uma provocação que eu fiz, que é que vamos fazer na parte religiosa para este jubileu de 25 anos. E surgiu essa proposta das Santas Missões, que eles já tiveram a última vez há 11, 12 anos atrás. Então tem gente que espera ser chamado, motivado, animado para ser missionário. E como você disse, sim, essa questão da visita, de celebrações, mas também de se sentir desafiado, dar tempo, sair daquela zona de conforto. Muitas pessoas são aposentadas hoje, mas estão acomodadas. Então, desafiar a participar na formação, a rezar juntos, a ir se aproximar com outros vizinhos, a ir para uma outra comunidade que seja dentro da mesma paróquia. As pessoas, quando são chamadas, convocadas, desafiadas, começam a se mexer. Isso faz bem para a igreja isso. Se a gente não... Claro, para o próprio padre, isso são trabalhos, além daqueles que já têm, mas é isso que faz bem, é isso que nos dá energia, nos dá saúde, e confiar no Espírito do Senhor. O Espírito Santo continua, ele não desapareceu. Quando a gente confia, chama, convoca, pede, bate, as coisas se abrem, andam. Foi o que te despertou, Bernadette? Foi essa de aposentada para uma experiência de missão? Sim, por mim, eu teria ter ido antes para Moçambique, né? Mas aí os amigos disseram, não, te aposenta, que depois tu pode ficar. Porque senão eu teria que retornar para trabalhar mais um tempo, né? Então foi sim, daí eu já estava livre, desprendida e tudo mais, de tudo. Então, que belas mensagens e belas reflexões fizemos hoje, neste programa deste Dia Mundial das Missões. Que nós possamos, enquanto igreja, enquanto diocese, também irmos cultivando e nos rearticulando, organizando, para podermos também viver mais e melhor este papel, este mandato missionário que o Senhor nos dá. Obrigado, Padre Camilo, pela presença. Obrigado, Bernadette, por estar aqui também. Nós desejamos a você um abençoado domingo. Até o próximo domingo. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos
de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.